Naz chega no restaurante ao encontro do Kadir. Naz está curiosa e diz o que você tem a me dizer, que é tão importante. E o Kadir dissente Naz. Naz diz, nossa, não me falou ao telefone, mandou sentar, o que está acontecendo? Me fale, Kadir. Quando o Kadir se prepara para contar para Naz, que acha que o Mete e Encila estão juntos, Naz sente uma forte dor na barriga e diz que Kadir está doendo muito. Kadir fica muito preocupado e a leva até o carro para levá-la à maternidade. Naz está sentindo muita dor e diz, eu não quero perder o meu bebê, Kadir, eu não quero. Kadir segura na mão da Naz o tempo todo. E a Naz diz, você acha que eu vou perder o bebê? Kadir diz, claro que não. E a Naz diz, mas você disse que pessoas como eu não merecem ser felizes. E o Kadir diz, eu falei porque eu estava com raiva. E a Naz diz, nem o meu bebê me quer. Viu, Kadir? Nem ele me quer. Naz chora muito com medo de perder o bebê. Kadir diz, segure na minha mão e não solte. Você não está sozinha. E eu vou ligar para o Mete. E a Naz diz, mas por favor diga para ele não contar para ninguém, por favor. Kadir liga para o Mete. Kadir chega com a Naz na maternidade e a Naz fica segurando na mão do Kadir o tempo todo, até os médicos levarem ela para examinarem. Nisso, o Mete e a Encila chegam juntos. E o Mete diz, cadê a Naz? E o Kadir diz, você nunca está com a Naz, está sempre com a Encila, não é, Mete? Porque vocês estão sempre juntos e a Naz sempre sozinha. Mete diz que conversa é essa. Nisso a médica chega para falar com o Mete e com a Naz. Enquanto a Naz está sozinha, nisso Mete, Encila e Kadir entram para falar com a Naz. E a Naz diz, o que foi? Porque vocês estão assim? Eu já tinha sentido isso antes, lembram? Eu já tive contrações, sangramento, está tudo bem. E o Mete, a Encila e o Kadir contam para Naz que ela perdeu o bebê. Naz fica arrasada. Enquanto isso, na casa do Zia está a maior confusão. Ezra disse, Emil, eu pensei que você nem estava vivo. Como você está aqui, hein? E a Gulten diz, você disse que havia voltado para a família, Semil, o que essa mulher está fazendo aqui? Você disse que não estava mais com ela, você prometeu para mim. E Ezra diz, do que essa mulher está falando, Semil, hein? E o Semil diz, Gulten, tudo que eu falei para você é verdade, eu prometo a você. Você tem que confiar em mim. Ezra diz, que conversa é essa, hein? Do que você está falando, seu canalha? E o Semil diz, eu quero ficar com a minha esposa e o Mete. Eu quero ficar com a minha família, fique longe de nós. Zia manda o Cusco tirar a Ezra dali. Zia, diz Gulten, você não pode acreditar nele. Está na cara que ele está mentindo. E o Semil diz, eu não estou mentindo. E a Gulten diz, vamos embora daqui, papai. Por que você faz isso, hein? Você não gosta de ver a nossa felicidade, você fez isso com a Bilguin, está fazendo isso comigo. Por que você faz isso com a gente? Hein? Por quê? E o Zia diz, eu sei que logo a Bilguin vai voltar para casa, assim como você, se você for embora também. Gulten vai para o quarto com Semil. Na maternidade, Naz está arrasada, muito deprimida. Encila Mete Kadir entram no quarto e o Mete tenta fazer com que a Naz beba alguma coisa, ela está muito fraca. E a Naz diz, eu não quero nada. Encila diz, por favor. E a Naz diz, a médica disse que se eu me sentisse bem eu poderia ir. Eu quero ir embora. E a Encila diz, eu trouxe uma roupa para você, Naz. E pede que o Mete e o Kadir saem. Eles saem, a Naz diz, pode sair, Encila. Deixa-me vestir sozinha. Encila diz, não, eu quero te ajudar. E a Naz diz, você não é mais empregada. E a Encila diz, eu não estou fazendo isso porque sou empregada. E sim, porque eu quero. E começa a ajudar a Naz a se vestir. Enquanto do lado de fora do quarto, o Kadir questiona o Mete e diz, por que você não está com a Naz? Por que você nunca está com a Naz, Mete? Hein? Porque sempre Encila. Enquanto isso, na casa do Atif, Bilguin está fazendo as malas para ir embora. Atif diz, por favor, não vá embora. Não haja como uma adolescente com ciúmes. Ela está aqui porque eu não queria deixar a avó da minha neta na casa do seu pai ou em outro lugar, entenda. E a Bilguin diz, a questão não é essa, porque você não me avisou que teríamos visita.
Porque você não avisou que ela estaria aqui. Eu teria chegado mais cedo, mas não. Você não me avisou. E agora me deixe, por favor. Eu quero voltar para casa. E na casa do Zia, a Gulten está conversando com a Tansu, a faronesa, e ela diz: digamos que o meu pai tenha chamado aquela mulher aqui, mas vocês viram o jeito que o Semil falou com ela na minha frente? Ele disse para ela que havia escolhido ficar comigo. Nisso, a Bilguin chega com a mala na mão, todas ficam olhando. E a faronesa diz bem que o Zia falou que a Bilguin iria voltar. Enquanto isso, o Atif está triste. A Fifi diz: eu disse que eu não deveria ter vindo para cá. E nisso, a Fusum, Baré chegam e dizem que a Nas perdeu o bebê. E eles vão para a casa do Zia. Todos estão tristes, mas na casa do Zia ninguém sabe nada ainda. Enquanto na casa do Zia, o Zia está furioso com Semil e diz: por que você está enganando a Gulten, o Mété? Por que você está aqui agora? Me diga. E o Semil diz: eu não vou magoar ninguém. Eu estou aqui porque eu quero. E o que eu falei para eles é verdade. Zia diz: eu estou de olho em você. Qualquer passo em falso, eu te pego. Enquanto na sala, a Gulten, a faronesa, a Tansu estão contando para Bilguin tudo o que aconteceu quando a Esra foi lá. E a faronesa diz: a Gulten até falou que iria embora daqui, como você fez. E a Tansu diz: mas me diga, Bilguin, por que você voltou para casa? E a Feliz diz: por quê? Claro que por causa da Fifi, não é? Faronesa pergunta se ela e o Atif terminaram. E a Bilguin diz: não, apenas temos um tempo. Gulten diz: eu não entendo, você estava tão feliz. E a Bilguin diz: que quando eu cheguei, a Fifi estava lá. E a Feliz diz: a Fifi está na minha casa, o que ela faz lá? Nisso, Zia chega na sala, fica olhando para Bilguin e diz: seja bem-vinda, minha filha. Bilguin diz: não vai perguntar o porquê. Zia diz: você quer falar? E a Bilguin diz: não, eu vou para o meu quarto. Nisso, ela está indo para o quarto e bem na hora, a Tansu, Baré e Ozan e o Atif chegam na casa do Zia. Bilguin diz: eu disse para você não vir, Atif. E todos vão ali na porta ver o que está acontecendo. E a Feliz diz: o que faz aqui, papai? Hein? E por que estão com essas caras tristes? O que aconteceu? E o Atif diz: calma, Feliz, a Nas. Feliz fica desesperada e diz: a Nas, o que aconteceu com a Nas? Nisso a Nas, o Mété, a Encila e o Kadir entram. E a Nas diz: eu perdi o bebê. Foi isso que aconteceu, um aborto espontâneo. Todos ficam tristes. E a Feliz e o Ezete abraçam a Nas, perguntando se ela está bem. Logo em seguida, a Nas estará no quarto, Feliz e Mété estão lá com ela. E a Feliz pede para ficar a sós com a Nas. E o Mété diz: eu estou aqui, Nas, não se preocupe, estarei do lado de fora. E a Feliz diz: desta vez você estará aqui. E o Mété diz: pare com isso, não é só vocês que estão sofrendo. Mété sai e a Feliz culpa a Nas, dizendo que se ela perdeu o bebê foi por culpa dela. Porque ela ficou mais preocupada com a Encila do que com ela mesma, que a culpa é toda da Nas. Nas diz: chega, eu não aguento mais isso, sai daqui. E a Feliz diz: é verdade. Você não suporta a verdade. Nisso, Ezete entra após a Nas começar a gritar: papai, papai. Ezete diz: chega, Feliz, chega, pare com isso. Feliz culpa o Mété e a Nas porque a Nas perdeu o bebê. E o Mété diz: chega, pare com isso, todos estão sofrendo, parem com isso. E o Ezete tira a Feliz do quarto da Nas. Ezete diz: chega, Feliz. E a Feliz diz: a culpa foi da Nas e do Mété. Eu falei para eles que isso iria acontecer, mas ninguém me ouve e eu sempre sou errada. E nisso, a Tansu chega para tentar acalmar a Feliz e a tira dali. E após a Feliz sair, a irmã da Bilguin se aproxima do Ezete e faz carinho nele, diz: você está sofrendo. E o Ezete diz: por favor, me deixe, não faça isso, não faça isso. Ezete se afasta dela. Enquanto isso, a Feliz chega na sala e diz: todos aqui me culpam, né? Eu falo a verdade, eu sempre sou errada. Todos aqui me culpam por tudo. Feliz olha
pro Atif e diz: você vai fazer o que, papai? Hein? Me diga. Como você vai consertar isso e você, senhorita Insila? O que vai fazer, hein? Vai devolver o quarto para a NASA agora? Hein? E a Insila diz: eu não importo com o quarto nem com a casa, eu devolvo se você quiser. Por favor, vovô, eu não quero a casa, por favor. E o Atif diz: calma, Insila. Já está feito. E a Feliz diz: ninguém se importa com a Nas. Aquela casa é importante para a Nas. Como ela vai ficar quando descobrir que você deu a casa para Insila? Hein, papai? Hein? Me diga. Mété chega e diz: chega. Todos estão sofrendo, Feliz não é só você. Feliz diz: não fale uma palavra, Mété. Nenhum de vocês deveria sequer chegar perto da Nas. E o Mété diz: por que você fala isso? A Tiff diz: eu sei que você está sofrendo, mas a culpa não é de ninguém. E a Feliz diz: como a culpa não é de ninguém? A Nas sofreu sozinha por dias. Onde estava o Mété, hein? Onde? Atrás da Insila. A culpa é do Mété e da Insila. A culpa de tudo é da Insila. Zia chega e diz: calma, Feliz. Todos estão tristes. E o Mété diz: por favor, senhora Tiff, leve Insila para sua casa. E a Insila diz: não, eu vou ficar aqui. Eu não vou deixar a Nas. E a Feliz diz: como assim? Tu não vai chegar perto da Nas. Eu não vou deixar você chegar perto dela. Saia da vida da Nas. A culpa de tudo é sua. Enquanto o Kadir bate na porta do quarto da Nas. E a Nas diz: me deixe, vão embora. E o Kadir diz: tudo bem, eu não quero atrapalhar. Kadir vai para sair e a Nas, ao ouvir que é o Kadir, abre a porta e diz: pode entrar. Kadir entra para tentar acalmar a Nas, que sofre. Enquanto isso, na sala, Mété diz para ninguém contar para a Nas sobre a casa que o Atif passou para Insila, que senão ele vai ficar furioso com todos. Insila chora e o Atif a abraça. Enquanto isso, o Kadir está tentando consolar a Nas. Kadir diz: eu não sei o que eu faço, eu não estou acostumado com você tão calada, eu estranho. Nas diz: você acha que a culpa foi minha? Você acha que se eu tivesse tomado cuidado não teria perdido o bebê? E o Kadir diz: eu acho que não mudaria nada, Nas, a culpa não foi sua. Não, se preocupe. E você sabe que na sua casa, quando acontece algo, todos falam demais. Mas não dê bola para o que falem, tá? E a Nas diz: eu não pensei que eu fosse sofrer tanto assim. Você acha que todos estão tristes, Kadir, até o Mété? E o Kadir diz: sim, eles estão tristes. Nas triste diz: antes eu tinha Insila, agora nem ela eu tenho mais. Kadir diz: claro que você tem ela, mas o que importa agora é você. Você é forte, não esqueça que se você precisar de mim, me chame a qualquer hora. Kadir faz com que a Nas sorri e diz: quando você quiser o meu ombro para chorar, você pode me chamar, não importa que hora seja. Agora eu vou embora. E a Nas diz: espere. E no começo eu não queria, mas agora eu me sinto vazia. Eu sinto falta do bebê. E abraça o Kadir. Nas chora muito. Kadir tenta acalmar a Nas, que sofre. Enquanto isso, a Tiff tenta convencer a Bilguin a voltar. E a Bilguin diz que vai ficar ali para apoiar o Mété e a Nas. E todos vão embora. E o Mété e a Insila ficam se olhando na sala. Mété diz: eu vou ver a Nas. Enquanto isso, no quarto da Nas, a Nas pergunta para o Kadir o que ele tinha para dizer de tão importante. Kadir diz: agora isso não faz mais sentido. Eu só ia dizer que eu desisti de ir embora. E a Nas fica feliz e segura na mão do Kadir. Nisso, o Mété entra no quarto. Kadir solta a mão da Nas. E o Mété fica com raiva e diz: o que faz aqui, Kadir? Kadir diz: eu só vim me despedir da Nas. Vim ver como ela estava. E sai do quarto. Mété diz: comigo você não fala, com ele você fala. E a Nas diz: a culpa foi nossa, Mété. É isso? Que tipo de pais que nós seríamos? Você já pensou nisso? E o Mété diz: não. E a Nas diz: claro, você não quer conversar como sempre. Eu vou deitar. Kadir está saindo da casa e a Feliz o questiona, perguntando o que ele faz com a Nas. E o Kadir diz: eu só estava ajudando. E a Feliz diz: e se ponha no lugar do Mété. Se a Nas fosse sua mulher, gostaria que ela estivesse com ele?
Hein? Por que você estava com ela naquela hora? E o Kadir disse: se ela fosse minha mulher, eu saberia com quem ela estava. Enquanto o Mété sai do quarto, Insila diz que a culpa não é dele e o Mété diz que sente que a culpa é dele sim. Insila abraça o Mété e o pai do Mété se aproxima. Semil vai conversar com o Mété na cozinha enquanto Insila fica cuidando da Naz. E o pai do Mété diz para o Mété que não é para ele ficar triste, que a culpa não foi dele. E a Gulten fica ouvindo e o Mété pergunta se ele amava a Gulten. Ele diz que sim. Zia se aproxima e a Gulten diz para o Zia deixar eles conversarem e vai para o quarto. Zia entra na cozinha e diz para o Semil parar de ficar tentando aproveitar a dor do Mété para se aproximar dele. Enquanto o Mété e o Semil continuam conversando, o Montaz chega, abraça o Mété e logo em seguida o Ozan chega.